Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me vendo, para você que tá me assistindo. Eu sou Gustavo Modesto. Essa é mais uma modesta parte misturada com a análise pós-jogo de hoje. E que vitória do Coringão, rapaziada. Que vitória do Coringão. Fora de casa, contra o Platense, o atual campeão argentino. É lógico, os caras estavam vindo de uma sequência bem grande sem vencer, mas nós também. A gente também estava na má fase e diga-se de passagem, cara, enfrentar um campeão argentino é sempre pedreira. É sempre, sempre vai ser algo difícil, sempre vai ser algo complicado. Fora de casa, então, estreia de Libertadores no cenário que a gente estava, com troca de técnico, o elenco tendo que se reacostumar agora com um novo trabalho, com um novo técnico, inclusive. Ótimo resultado do Corinthians, ótimo resultado fora de casa. Temos diversos pontos para analisar aqui, vamos analisar cada um deles com calma, mas analisando principalmente o jogo. O Corinthians não começou bem a partida no primeiro tempo, o Corinthians atuou de forma apagada no primeiro tempo, lógico, teve o lance lá praticamente no último minuto do primeiro tempo com o Yuri Alberto, que ele perdeu um gol feito, que porra, cara, com todo respeito, ele podia ter dado uma chapada ali para tirar do goleiro, ele podia ter tocado para a área pro Kaique finalizar, mas ele recuou a bola pro goleiro, tranquilo. Depois fez outro gol lá no segundo tempo e deu tudo certo. Mas aí que tá o ponto-chave, cara. Aí que teve o ponto do dedo do Fernando Diniz, cara. Aí que tem o ponto do Fernando Diniz. O segundo tempo, a mudança, leve mudança na formação que ele fez, colocando o Garro mais centralizado pro ataque, ao invés de fazer ele procurar as jogadas, foi o ponto essencial da partida, porque as duas assistências vieram do pé do Garro. Do pé do Garro. O Garro foi o jogador essencial no segundo tempo, que no primeiro tempo acabou sendo inoperante também. Então essa leve mudança, é o mesmo jogador, é a mesma atuação, com os mesmos problemas, com as mesmas lesões, mas só a mudancinha que ele fez para colocar o Garro mais centralizado foi o suficiente para o Corinthians vencer a partida. Foi o suficiente, cara. Em questão de elenco, tem muita coisa para mudar, cara. Tem muita coisa para mudar, principalmente na defesa. A defesa se encontrou muito desorganizada, se encontrou muito inseguro. O Fernando Diniz deu um encontrão ali no Gabriel Paulista, deu uma trocada de ideia tete a tete com ele umas duas vezes ali na partida, mas do meio para frente o Corinthians conseguiu se reorganizar durante a partida e foi um ponto positivíssimo. Uma grata surpresa da partida foi justamente o Kaique, cara. O Kaique é um jogador que eu já critiquei ele diversas vezes aqui no canal. É um jogador que, quando ele entrava no segundo tempo, ele entrava inoperante, ele só dava uma penteada na bola, dava um passe para trás, aí tentava cavar uma falta. Ele tentou fazer isso no primeiro tempo, cara, isso me irritou bastante. Mas o diferencial dele foi que justamente ele tentou prender mais a bola no pé. Ele tentou cadenciar mais a jogada, procurar entender o que estava fazendo para aí sim formar uma jogada certa. E no segundo tempo, ele foi recompensado com gol. Ele foi recompensado com gol, com um bom posicionamento, uma ótima visão de jogo do Rodrigo Garro, mas o Kaique chegou centralizado na cara do goleiro e o gol que ele fez é aquele gol de quem sabe, cara. É aquele gol de quem sabe o que tá fazendo, aquele toquezinho por cobertura ali para desmoralizar o goleiro e sair 1-0 no placar, cara. Perfeito, jogada perfeita, jogada sensacional. E pouco tempo depois, no segundo tempo, sai o segundo gol do Corinthians. Aí sim, o Yuri Alberto novamente cara a cara com o goleiro, aí o cara vai lá e não perde, né, bicho? Ele pode perder 3 gols feitos na partida, mas se tiver o quarto, ele vai lá e faz. Brincadeiras à parte, né, rapaziada? Mas isso mostra que o ataque foi muito eficiente e a cartada, a ousadia que o Fernando Diniz teve em colocar o Kaique no começo do jogo deu certo. Deu certo e foi positivíssimo pro time. Lógico, tem muitos pontos para melhorar ainda, mas com essa vitória, o trabalho do Fernando Diniz ganha mais confiança para chegar no domingo, cara. Ele já consegue tirar pelo menos uns 100 quilos das costas assim para chegar no domingo e falar: ok, eu consigo trabalhar do meu jeito, ok, dá para eu colocar o meu trabalho da minha forma e os jogadores que eu quero colocar dentro do elenco, cara. Ótima atitude, ótima recuperação do Corinthians no segundo tempo. Bom resultado, cara. Resultado desse fora de casa, em dia de Libertadores, com arbitragem hostil. E, cara, vamos novamente falar de arbitragem, né, cara? Toda vez a gente tem que falar de arbitragem, seja na CBF, seja em Conmebol. A coisa que falta pro time do Corinthians é ter o espírito de Libertadores. É saber jogar a catimba da Libertadores. E o pior de tudo isso é que boa parte do elenco é estrangeiro, cara. Então você pega, tipo, exemplos como o Garro, por exemplo. Boa parte eu acho que exagerei no caso, né? Mas pegando dessa parte da catimba, é o que falta pro Corinthians. Porque tem lances que nem a arbitragem brasileira marcaria a falta,
que lá na Argentina, com a arbitragem da Conmebol, com certeza não vão marcar. E foi o que mais me deixou puto que o Kaique fez, por exemplo. Qualquer encostãozinho, o cara já marcava a falta. Mas aí você já pega outro ponto. Depois que o Corinthians fez o primeiro gol, tem a jogada de ataque lá que o André ia puxar, o cara foi na bola. Na bola, o juiz marcou falta, mano. Com certeza, uma jogada dessa no primeiro tempo a favor do Platense, o juiz não marcaria porra nenhuma. Mas lógico, né? A gente já conhece o padrão de Conmebol. Aquela relação amistosa entre Conmebol e Corinthians, arbitragem, Corinthians ali, todo aquele padrão que a gente já tá acostumado. Mas tem um ponto que ele acertou, a expulsão do jogador naquela falta em cima do Matheus Bidu. Que lógico, cara. Só palmeirense reclama de um lance desse, né, cara? Com toda certeza, porque pisão no tornozelo com a trava da chuteira é cartão vermelho na certa, em qualquer lugar do mundo. Mas só palmeirense e flamenguista também, que teve um lance parecidíssimo na Neoquímica Arena no último jogo contra o Flamengo, né, cara? Só esses caras aí que reclamam. Mas beleza, cara. É um ponto só que eu achei importantíssimo e bem bacana de se tocar também. Mas bom resultado do Corinthians. 3 pontos essenciais, cara, essenciais. E se o Corinthians vencer domingo, cara, nossa, mas vai ganhar uma confiança absurda. Vai ganhar uma confiança absurda. Você pode ter certeza disso. Vai ganhar uma confiança absurda. Porque você venceu uma estreia de Libertadores com todo o cenário que o Corinthians tá, com toda essa bagunça dentro do elenco, e venceu um clássico que o Corinthians já tinha perdido no começo do ano, e que, diga-se de passagem, foi o ponto-chave que fez a chavinha da desgraça do Corinthians ser acionada, cara. Você venceu um clássico nessas circunstâncias, dá outro ar pro time. Você venceu um clássico na circunstância de ter um treinador novo, um treinador contestado, principalmente por mim, já dá outro ar, cara. Já dá outro ar pro time, já dá outra postura, já dá outra confiança. É esse o ponto que precisa encaixar. Eu tenho certeza que o Corinthians vai entrar mais confiante pro domingo, cara. Que é o importantíssimo, cara. É o ponto importantíssimo. Essa sequência é, como eu falei, um elenco que escolhe partidas fáceis pra jogar é obrigado a vencer as partidas difíceis. Então pega essa sequência. Libertadores contra o Platense, Palmeiras domingo e semana que vem Libertadores de novo. É obrigação vencer, meu amigo. É obrigação vencer, é obrigação tirar resultado. Tem que tirar leite de pedra dali pra vencer, cara. Eu acho que vai vencer. Tem total condição de vencer a porcada no final de semana. E o jogo da Libertadores em casa contra o Santa Fé. Não lembro se era em casa, se era fora de casa, agora eu comi bola. Mas, cara, dá pra levar essas 3 vitórias aí de forma tranquila, cara. De forma tranquila. É só o Diniz acertar um pouquinho, aquele pouquinho só que falta, acertar alguns pontos na defesa, que o time do Corinthians já encontra um meio mais sólido. É lógico, tá muito no começo ainda pra falar do trabalho do Diniz, até porque até o final de semana o Diniz era uma desgraça no time do Corinthians, principalmente pra mim. Mas ver a partida de hoje dá um ar de esperança, cara. Tem torcedores ainda de outros times que falam que o trabalho do Diniz é esse, que começa muito bem, aí vai degringolando, que foi o que aconteceu também. Mas tem outro ponto positivo a favor do Diniz, que é a Libertadores, cara. O cara tem um aproveitamento muito bom em Libertadores, se eu não me engano, quase no mesmo nível do Dorival Júnior, talvez, ou até melhor. Até mesmo na época lá, 2024, com o Fluminense, onde ele estava praticamente brigando para não cair com o time do Fluminense, ele estava jogando muito bem a Libertadores e conseguiu classificar o time naquela época. Então você pega esses pontos ali, se torna um diferencial para o time também. Porque o time do Corinthians é muito azarado com Libertadores e a gente sabe disso. Então ter um treinador copeiro nesse sentido vai fazer muita diferença, principalmente se o trabalho dele for bom no começo. Então, cara, vamos manter a cabeça firme, os pés no chão. Grande vitória do Corinthians, grande vitória na Argentina. A Argentina é sempre um território hostil. 3 pontos pro Coringão e vamos que vamos, rapaziada. Vai Corinthians, grande resultado. Modesta à parte, Gustavo Modesto.